Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nosso encontro número 56, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, parte 4. Vamos começando, então. A indulgência, item 16. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Com pérfida aqui ele quis dizer com uma intenção traiçoeira. Então, aqui, no caso, hoje vai ser falado sobre a indulgência, aquela questão que muitas vezes a gente tem, ou muitos de nós temos, né, de falar mal do próximo, falar mal da pessoa sem que ela tenha ideia que isso está acontecendo. Então ele começa assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, vamos entender assim: nós estamos inclusos nesses poucos indulgentes? Eu diria que a maioria de nós não temos essa virtude. O texto continua: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. Então, se você vai falar de uma pessoa, para esta pessoa, no mínimo tem que ter o quê? Um convite, né? A pessoa, no mínimo, vai perguntar qual a sua opinião sobre isso. Você não vai ficar falando sem ter pelo menos uma atitude dela pedindo que você opine. Pelo menos eu imagino dessa forma, né? Você não vai dizer, ó, essa roupa não ficou bem para você, se você não foi perguntado se ela está bem ou não com essa roupa. Homens que me escutem, tentem fazer isso com a sua esposa sem ela ter perguntado. Mas se a pessoa fala, o que você pensa ao meu respeito? Aí vai da sua forma de expressar, né? Bom, aí você fala um pouquinho demais, né? Não deixa as outras pessoas falarem. Mas a maioria das pessoas não age dessa forma. A pessoa senta do lado, ela abraça, ela beija, ela dá tapinha nas costas. Aí a pessoa levanta, vai ao banheiro e fala: meu Deus do céu, essa menina não para de falar. Nossa, eu não estou suportando. Sabe esse tipo de coisa? A maioria das pessoas tem essa postura. Aí o texto aqui continua: se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com intenção traiçoeira. Então, na verdade, sabe aquela situação que você chega e fala dessa pessoa para uma outra? Olha, bem, ó, não é minha intenção, mas
fiquei sabendo disso, daquilo. Depois, se a pessoa descobre que você falou, você fala, mas meu Deus, eu fiz isso para ajudar. Não sei se vocês já vivenciaram isso. Aí uma relação, talvez, que era até sólida, cai por terra, nunca mais se olha na cara, porque começou com isso, com uma mera vontade de ajudar. E a pessoa não foi nem um pouco indulgente com o que o texto está propondo, né? Vamos em frente. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censura, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Então, aqui, veja bem, nós estamos nas orientações dos espíritos. O que o espírito quer dizer aqui? Ele está procurando orientar, ele está procurando abrir os olhos, né? Essa censura tem que partir de mim, não das pessoas que estão próximos a mim, né? Aí ele fala aqui no início do texto, no primeiro parágrafo, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem. Veja, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem. Entenda que entre ser indulgente e o não ser indulgente está aquela fase que você pode estar se tornando indulgente. Então, não é que você não possa fazer mais isso, mas é aquela questão de passar a tentar diminuir a frequência. Com isso, vai chegar uma hora, né, pela questão do hábito, que esse comportamento vai diminuindo até que ele se extinga. E aí, quem sabe, você vai entrar e passar a ser um indulgente. O texto continua: não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? É essa pergunta: por que um indivíduo critica o outro? O texto fala, né? Que consequências há de tirar das vossas palavras? O que eu posso presumir quando uma pessoa critica a outra? Ela está criticando outra para dizer que ela não faz o que ela reprova no outro. Por isso ela está censurando. Mas se ela está censurando algo que ela não faz, indiretamente ela está dizendo que ela está num estágio superior ao outro. Eu censuro o que você faz porque eu não faço. Ou seja, eu sou melhor que você porque eu não faço isso. Entendeu? Essa é a visualização dessa postura. Então, segundo esse texto, a pessoa que censura é esse indivíduo. Ele quer mostrar aos outros o que ele não faz. E para falar isso, ele pega alguém que faz como bode expiatório, como exemplo, e diz: ó o que ele faz.
no sentimento dele, ele pode apontar porque ele não faz isso. Ou seja, se Jesus chegasse aqui, eu poderia jogar a pedra porque eu não faço isso. Porque eu não tenho esse pecado. Então, se Jesus tivesse dito no momento do apedrejamento, quem não tem esse pecado, que atire a primeira pedra. Aí as pessoas teriam apedrejado muito. Mas, na verdade, o que ele disse foi: quem não tem pecado, né? Quem não tem pecado, ele generalizou. Porque o censurador diz, ele faz isso. Mas se a gente pega um holofote e coloca no rosto desse censurador e deixa aí por uns 10, 15 minutos, eu pergunto, será que não vai aparecer alguma sombra? Pessoal, não é bem isso. Mas eu acho que ninguém pode censurar uma outra pessoa por determinada atitude só porque simplesmente nessa atitude eu não faço. Eu tenho milhões de outros defeitos. É isso que a gente tem que refletir. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes, anátema, que seria uma reprovação enérgica, que seria uma condenação, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Esse é José, um espírito protetor, escreveu em Bordeaux, 1863. Então lá ele começa: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Severo comigo. O texto diz isso. Se eu tenho uma porção de amor dentro de mim, eu vou tomar o suficiente para que eu me sinta amado. Depois eu vou dividir o que sobrou. Não adianta eu deixar faltar em mim para depois eu pensar o que eu vou fazer. Se eu sou provedor, né? Eu sou a pessoa que tem que ficar em pé. Então é aquela história, o avião está caindo. Primeiro coloque a máscara em você e depois nas crianças. Por que primeiro em mim? Porque se eu desmaio, a criança não tem como colocar. Então, se você é uma pessoa semeadora, seja pai, seja mãe, seja professora, seja expositor, antes de cuidar do seu filho, do seu aluno, do seu público, você tem que cuidar de quem? De você. Você vem em primeiro lugar. Você tem que estar bem, para aí você sair e fazer o bem para o outro. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Não é o que você faz, é a intenção dos seus atos. Você foi dirigente de uma casa espírita por 10 anos. A pessoa, fui. Mas por que você fez isso? Por vaidade. Então você ficou 10 anos vivendo o quê? A sua vaidade. Aí a pessoa fala,
Mas as pessoas se beneficiaram. Sim, as pessoas se beneficiaram, mas aqui estamos falando de você. Então, todos os atos que a gente tem nessa nossa passagem, a gente tem que, antes de qualquer coisa, verificar qual a nossa intenção real que temos dentro do coração, em tudo. No último parágrafo, ele fala: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Vocês devem conhecer pessoas que, quando você vai conversar com ela, fala, sei lá, eu estou tão desanimada, sabe? Eu não quero estar perto de ninguém, eu não tenho empolgação de conversar com ninguém. Então, é esse o caminho que ele está colocando. Será que você não está assim porque você é amplamente crítico com você mesmo? Será que você não está tratando a sua vida com extremo rigor? Será que não é por isso que você é extremamente crítico com as pessoas? Sabe? Se eu tenho uma amizade com quem quer que seja, e aquela pessoa vai passar na minha casa, é uma pessoa que tudo que combina atrasa com frequência, ao invés de eu jogar pedras em palavras para ela ou para outra pessoa, né, falando pelas costas, eu sabendo que ela é assim, ela não chegou ainda, eu vou sentar aqui um pouco na TV, eu vou assistir um pedacinho do meu seriado que eu estou acompanhando, daqui a pouco ela chega, aí ela espera eu dar uma comida para o meu gato, sabe? Vamos levar a vida de uma forma um pouco mais compreensiva, né? Vamos entender um pouco os defeitos do amiguinho, né? Ao invés de simplesmente enchê-los de críticas, jogando pedras, porque muitas vezes a pessoa tem um determinado defeito. Vamos pegar aí um amigo que fuma, você fala para ele assim: ah, e o seu pai? Sabe, está conversando com ele. E o seu pai, com quantos anos morreu? Ah, meu pai foi com 58, 59. Sim, é. E você está na mesma vida? Ele fala, mas meu pai viveu a vida, né? Meu pai curtiu a vida e morreu feliz. Sabe? Tudo para ele tem como diz o texto aqui atrás, ele disse, tudo tem uma desculpa, tudo tem uma escusa plausível, séria, para atenuar a falta. Então, não adianta. É o momento da pessoa, é o momento da chavinha, na hora que chega o momento, aí ele vira. Mas não adianta ficar falando, 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 que não vai acontecer nada. No último parágrafo, ele fala que sejamos indulgentes, né? Porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, é essa questão que eu acabei de falar. Sejamos um pouco mais compreensivos. E para finalizar aqui, o item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as, assim, aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Então, a primeira parte aqui desse texto é uma repetição do que a gente já viu, né? Aquela é uma orientação prática, né? Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, né? Porque as pessoas se esquecem de fazer isso.
Elogie, né? Valorize o trabalho de um palestrante, valorize o trabalho de um profissional que fez um trabalho que esse elogio vai ser muito bom para ele, né? Na verdade, eu estou colocando aqui um palestrante, mas pode ser um professor, um colega de trabalho, né? Depois ele coloca aqui, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus. Mas como que eu fortaleço o fraco, né? Mostrando a bondade de Deus. Mas eu tenho que falar que Deus é bom? Não. É mostrando a presença de Deus em nossa vida, nos pequenos momentos. E eu mostro isso que me apresentando, estando ao lado dela, nos piores momentos, sentando ao lado dela, ouvindo a pessoa. Muitas vezes você não precisa falar nada, você senta e ouve, porque muitas vezes a pessoa está ali naquele momento querendo desabafar. Só o fato de você estar ali, em silêncio, você está mostrando a ela a bondade de Deus. Compreendei todos a miséria infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Então, essa parte aqui sobre isso, nós já falamos também, eu acho que no último encontro. Eu tenho que pedir na certeza que eu poderei fazer igual. Perdoa como eu perdoei. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. É isso. Bom, pessoal, pelo o horário aqui, a gente está finalizando esse encontro, né? E a gente vai voltar na semana que vem, na continuidade do capítulo 10, no encontro, na parte 5 desse capítulo 10. Uma ótima semana a todos e nos encontramos na próxima semana. Muita luz.